Fala pessoal, Josué Alves aqui e neste vídeo eu quero indicar 4 filmes incríveis baseados em clássicos da literatura que valem a pena vocês assistirem, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Se vocês gostarem das indicações, curtam o vídeo e me falem aqui nos comentários outros filmes que são baseados em clássicos da literatura que valem a pena assistir também, tá bom? Então, indo direto ao ponto, tá? Se você gosta de assistir filmes, e você tem um dia específico da semana, você pode escolher, sem dúvida, um desses filmes, que eu acho que vai ser uma grande experiência para vocês, tá bom? O primeiro filme que eu quero falar aqui é um filme baseado em um romance clássico russo, do Lev Tolstói. Anna Karenina é o nome do filme. Esse filme é de 2012 e é uma adaptação do romance de Lev Tolstói. Ele é um filme dirigido pelo diretor Joy Wright, tá? Esse filme ele vai contar a história de Anna, que é a personagem principal, e como que ela vai é levada, né, de uma certa forma, pelas concupiscências do próprio coração para um caso extraconjugal, e como isso vai trazer consequências trágicas para a sua vida. Só que, paralelamente a esse caso da Anna, o filme retrata a história de outro jovem que se apaixona por uma outra jovem e no filme, assim como eu acredito no livro, que eu ainda não li o livro, mas no filme retrata muito bem o paralelo entre o ideal do que seria um bom relacionamento entre marido e mulher, né, do amor inocente, do amor fiel, e o retrato do relacionamento infiel, do relacionamento tóxico, né, e mal. Então, você consegue perceber claramente essa diferença. E não apenas perceber essa diferença, mas também você, conforme você assiste o filme, você vai sendo levado a amar cada vez mais e desejar cada vez mais a ideia desse bom relacionamento. Enquanto você vai criando uma aversão por essas más ações que estão no meio do relacionamento infiel, no relacionamento mau, tá? Então esse filme retrata muito bem isso. Tem muitas reviravoltas. O filme é um pouco longo, tá? Mas vale muito a pena assistir. Ele se passa como se fosse um teatro. Às vezes você está em um local assim, de repente abre outro local no filme. É um filme muito belo de ser assistido e vai ter um final aí incrível, que eu não vou dar spoiler aqui, mas é um final surpreendente. Então, assistam Anna Karenina, de 2012. Tem outras versões, mas a versão que eu assisti e gostei muito foi essa versão de 2012. Tá bom? Anna Karenina. Próxima indicação que eu quero dar aqui para vocês é baseado no romance de uma escritora inglesa. É considerada a Shakespeare mulher, né, da Inglaterra. Orgulho e Preconceito, de 2005, baseado no romance Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Ok? Então esse filme é de 2005, também dirigido pelo mesmo diretor do filme Anna Karenina, o Joy Wright. Ok? Então esse filme é baseado nesse clássico da Jane Austen e vai mostrar aí a história da Elizabeth Bennet, que é a principal, uma das principais do filme, sua relação com o Mr. Darcy, né, que é o outro personagem principal do filme, a Elizabeth, que tem outras irmãs, e o filme vai mostrar a história, né, tanto da Elizabeth quanto das suas irmãs, mas principalmente da Elizabeth, e vai mostrar muito claramente as ideias de orgulho e de preconceito, né? Orgulho da posição social que o Mr. Darcy tem ali, e o preconceito também da Elizabeth, e como isso se intercala entre um personagem e outro. Tanto o preconceito e a questão do orgulho também. Então esse é um filme muito bom, eu gostei bastante, tá? Um filme de 2005, é um filme muito bonito de ser visto, né? É um filme
principalmente para quem gosta de algo mais romântico assim. É um filme que vale muito a pena ver. E não apenas para essas pessoas, mas para quem gosta de filmes clássicos, de literatura clássica, é um ótimo filme, tá? Então fica a indicação aí, Orgulho e Preconceito, baseado no romance da Jane Austen, escritora, grande escritora inglesa. Eu acredito que é a principal escritora inglesa. Próximo filme que eu quero indicar, e este eu assisti recentemente, tá? É um filme de 2024, dirigido pelo Alexandre Desplatelier, que deve ser francês, e Mathieu Delaporte, ok? O Conde de Monte Cristo, a versão de 2024. Tem outras versões anteriores, mas eu assisti a versão de 2024. Esse filme é um filme que vai contar a história do Conde de Monte Cristo, né? Que seria o Edmond Dantes. Esse cara, ele, no início da vida dele, no dia do casamento, ele é preso injustamente. E ele passa muitos anos ali preso injustamente. E na prisão ele conhece um cara que fala para ele onde é que tem um tesouro. Então ele vai fugir da prisão, vai encontrar esse tesouro. E depois que ele encontra esse tesouro, ele fica muito rico. Ele vai querer se vingar das pessoas que prenderam ele injustamente. E ele descobre quem são essas pessoas. Então o filme vai tratar muito dessa questão da vingança. Até onde a pessoa vai, né, para se vingar. E até onde vale a pena ir por causa da vingança. Será se realmente vale a pena tratar o mal com o mal? E as consequências que a vingança vai trazendo para a vida dele vai ficando cada vez mais grave, né? E vai chegar um ponto em que ele precisa decidir se ele vai continuar e se vingar totalmente ou se ele vai parar e vai escolher outra opção que seja mais benéfica para a sua vida. E isso eu não vou dizer o que é que acontece no filme, porque a parte principal é o ápice aqui da narrativa do filme. Então é um grande filme, baseado também no romance clássico do Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo. Então essa é a versão 2024, vale muito a pena assistir. Eu assisti recentemente e gostei muito, assisti com minha esposa. É um grande filme com uma reviravolta surpreendente, tá? Então vale a pena assistir. Por fim, não menos importante, a última indicação que eu quero trazer aqui é baseada em um livro da literatura ocidental. Eu acredito que um dos principais livros da literatura ocidental, que é baseado no livro Ilíada, de Homero, do poeta grego Homero. O nome do filme é Troia, do ano 2024, dirigido pelo diretor Wolfgang Petersen, ok? Esse filme, 2004, Troia, é baseado no livro clássico da literatura ocidental, Ilíada, que, diga-se de passagem, eu comecei a ler recentemente, tá? Eu estou lendo. Então vai contar a história da Guerra de Troia, né? A Guerra de Troia, que é entre os gregos e os troianos. Então vai focar muito na figura de Aquiles, Aquiles que aqui no filme é interpretada pelo ator Brad Pitt, ok? E vai mostrar tudo que vai advindo, né, da história da guerra entre os gregos e os troianos. Tá? Desde a questão do sequestro da Helena, né, que era a esposa de Menelau, pelo Paris, que era o filho do rei de Troia, o Príamo. Então, os gregos vão querer ir tomar a Helena de volta, né, conseguir recuperar a Helena. Então, eles vão começar essa guerra lá em Troia. E esse filme vai mostrando o que vai acontecendo, né, com cada personagem, com cada momento da Guerra de Troia. E é um filme muito emocionante, tem muita ação. Para quem gosta de filmes de guerra, é um grande filme, um dos melhores filmes que eu já assisti, né, de guerra, assim. Então vai mostrando tudo isso. E no final também tem uma grande reviravolta. Não vou contar também para vocês, porque é spoiler. Mas é um filme muito interessante. E para quem vai ler o livro, eu acredito que o filme ajuda muito a compreender o livro, né? Porque eu comecei a ler o livro Ilíada
e você começa a perceber mais claramente, principalmente o começo do livro ali. Quando você não tem nenhuma ideia do que se trata o livro, fica muito difícil de você compreender, né, a Ilíada. Então eu, pessoalmente, achei que assistir o filme antes me deu uma compreensão mais clara para compreender o livro, tá? Então vale muito a pena assistir, tanto para quem não quer, né, ler o livro, mas para as pessoas que têm interesse em ler literatura clássica e ler a Ilíada, eu acho que vale muito a pena, tá? Mas mesmo para quem não gosta, não quer ler nada, é um grande filme, é um grande filme. Fala muito sobre a ideia de coragem, tá? De sacrifício, de honra, e isso que são virtudes, principalmente os homens devem desenvolver. Então, é um grande filme, tá? Para qualquer pessoa, mas principalmente eu diria para os homens, ok? Então assistam Troia, a versão de 2004, com Brad Pitt, ok? Então são essas as 4 indicações que eu queria dar para vocês. Aproveitem aí o final de semana, um feriado, algum dia que vocês estiverem mais livres para assistirem esses filmes. Eu acredito que vai ser de grande valia, vai transformar a visão de vocês e, quiçá, transformar a própria vida de vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram das indicações, se vocês já assistiram esses filmes, me conta nos comentários quais os filmes desses que eu citei que vocês já assistiram, quais vocês mais gostaram e quais outros filmes baseados em livros de literatura clássica que vocês indicariam, tá? Eu vou responder vocês aqui se eu já assisti, o que eu achei. Vamos conversar nos comentários, tá bom? Se vocês não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam e compartilhem com outras pessoas, com amigos e familiares que gostam de ver filmes e bons filmes, que eu acredito que vai ser de grande importância, vai ser grandes indicações para eles também. Tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.